o que eu aprendi, sabe? Meu desejo é esse. Eu quero fazer um download para eu poder morrer em paz. Olha, tudo que eu sabia, eu dividi com as pessoas. Tá bem? Falou que só tem prova 10 e 15 de geografia. Marcos tem Tem aula prova 10 e 15 de geografia. 10 e 15, Marcos, tá anotado. Anotaram aí 10 e 15 de geografia, Marcos. Vamos lá então, gente. Hoje o primeiro dia vai ser no amorzinho aqui, tá? Mais uma introduçãozinha do nosso debate. E a gente vai seguindo aí, tá bem? Vamos lá, deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Olha lá que bonitinho, ó. Fiz até uma apresentaçãozinha, ó. Que legal. Todo mundo vendo aí? Sim. Então, beleza. Qual é o objetivo aqui, ó? 1 horinha de papinho no amor, tranquilinho, tá certo? Qual é o objetivo aqui, cara? O primeiro ponto importante que eu quero dividir com vocês é o seguinte, né? Não faz nenhum sentido você ter valuation se você não tem uma estratégia, tá? Se você não tem um porquê fazer um determinado movimento. Senão vira um exercício bobo de matemática, de Excel, e qualquer um faz, e não é isso que a gente está querendo, o objetivo não é aqui. Tá? Qualquer movimento que você tenha de valuation, e o valuation ele é empregado em várias áreas, né? Tem que ter um porquê por trás, né? É porque você vai entrar numa licitação na Petrobras, é porque você vai construir uma embarcação, você vai construir um armazém, você vai comprar uma outra empresa. Então, esse é o grande ponto, né? Você tem que ter o porquê fazer, né? E a parte da estratégia é muito interessante, né? Até agora, falando com vocês e pensando, né? Faltou uma parte importante que é de marketing, né? O legal do valuation é o seguinte, cara, que a pessoa que faz valuation, ela não pode se dar o direito de conhecer só finanças e ser bom em matemática, né? A gente tem que se meter em tudo quanto é área, tem que ter um pitaco bom de estratégia, um pitaco bom de marketing, pitaco bom de contabilidade. Então, você tem que estar ligado nas coisas, né? RH e DP também, DP mais DP do que RH, né? Porque na hora que você faz a projeção, você tem que estar ciente das alíquotas todas, dos encargos, né? Então, é um ponto bem importante. Então, os próximos 3 slides falam dessa parte de estratégia, né? E eu queria explorar com vocês isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você olha a sua empresa, você tem que olhar para dentro da empresa, o que ela tem, quais são os objetivos dela, o que ela tem de bom, né? O ambiente que ela está inserido, né? Dependendo de onde a empresa esteja, né? Você vai poder crescer de um jeito ou de outro, tá certo? Alguns bons exemplos, né? Qualquer coisa que você faça na África, né? Eu digo África porque é minha experiência profissional, né? Você tem que ter um parceiro local, né? Todos os movimentos que eu fiz na época de Vale, que a gente tentou entrar em algum país africano, a gente precisou ter um parceiro local, né? Tem um estudo da KPMG que fala de internacionalização de empresas, que ele é muito claro sobre isso. É muito mais fácil você entrar em um determinado país que você não domine, que você não esteja lá trabalhando, quando você já tem um parceiro local, porque ele já conhece ali os caminhos, já sabe com quem falar, né? Essa fala é para o bem e para o mal, tá? Então, isso facilita bastante a vida, né? Esse slide seguinte aqui, falar das 5 forças de Porter, que isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é uma coisa que tem que se ter muita atenção. Eu vou falar da minha empresa. Eu trabalho numa empresa chamada Sistac. Ela é investida de um private equity chamado Axon Group, né? E o meu maior cliente é Petrobras, tá? O meu maior contingente de colaboradores, a minha empresa tem cerca de mil colaboradores, né? E tem uma raça lá boa que é de mergulhadores. Eu vou trazer esse exemplo de mergulhadores para encaixar aqui. Repara, meu principal comprador é a Petrobras. Se a Petrobras cismar, sei lá, e é engraçado isso porque está nos meus contratos, né? Se a Petrobras cismar assim, então vou parar seu contrato, tá? Tem uma cláusula lá que diz, olha, em 90 dias a Petrobras poderá rescindir o contrato com aviso prévio de 90 dias e é isso, ó, beijo, né? Então, esse é um risco grande que eu tenho. Então, mas esse é um risco que toda empresa de óleo e gás passa, né? Se vocês olharem um prospecto da CBO, acho que foi a CBO que está tentando fazer a abertura de capital, o IPO dela, é apontado a concentração em Petrobras como sendo um risco de mercado. Mas, de novo, é da vida de quem trabalha no setor de óleo e gás no Brasil, né? Então, esse é um risco importante que ocorre. 80%, 90% da minha receita advém de comprador. Vou para outra ponta lá, a parte de fornecedor, né? Fornecedor. Quem é meu fornecedor? É o meu trabalhor, é meu mergulhador. O
que pertencem a um sindicato forte. Se a rapaziada cismar de fazer greve, eu estou ferrado. Eu tenho um contingente enorme de pessoas que deste sindicato que eu estou ferrado, né? Entrantes potenciais. Vai que me vem uma empresa chinesa, né? Uma empresa americana, sei lá, que quer entrar no mercado aqui. Isso é um risco grande, né? Eu tenho um risco aqui da competição interna entre as empresas que estão no setor, né? Quando você vive de licitação, né? Durante a vigência da licitação, você é o dono do contrato. Então, você não tem concorrência, você é o bonitão. Mas, ao final deste contrato, você entra em processo licitatório. Você não sabe com que gana o cara vai querer entrar. E o tal do produto substituto, né? É uma atividade arriscada? É uma atividade arriscada. Você mergulha a 50 metros, você mergulha tem uma outra atividade que eu mergulho a 300 metros, né? Então, tem coisas maravilhosas que você está filmando ali, passa uma tartaruga maior do que você, ou um peixe-espada encaixa no teu capacete, né? E, diante disso, começam a surgir robôs, né? Tem os chamados ROVs, Remotely Operated Vehicle, é um produto substituto. Eu te dei esse exemplo claro aqui, isso, Rafael Pina, pelo amor do Senhor Jesus. Então, eu te dei esse exemplo claro aqui da minha empresa para vocês encaixarem bem. Vocês entendem? Então, não importa em quão bem você esteja, se aparece um produto substituto que te mata. A máquina de datilografar versus o computador, você entende? Então, são pontos que você tem que levar em consideração, entende? Então, na hora que você está fazendo valuation, você está projetando os próximos 5, 10, 15, 20 anos, cuidado, pode ser que venha um produto que te quebre todinho, tá bom? Tem essa parte aqui do SWOT, que é sempre muito legal, é mais trabalhoso, mas é uma ferramenta também bastante importante. Não quero gastar tanta energia com isso, é só para dar esses exemplos para vocês, né? Outra que eu não botei aqui, que agora me ocorreu, né? O tal dos 4 P's, né? Qual é o preço do teu produto, né? Qual é o canal que você vai colocar, né? Preço, produto, Jesus, agora o branco que deu aí. Praça. A praça que você vai trabalhar, ainda tem o último P aí. Promoção. Beleza, obrigado aí. Então, quando você explora esses 4 P's, você consegue se posicionar melhor o produto ou o serviço, tá bem? Muito bom. Isso aqui é um slide que é lá do professor Damodaran, lá da New York University, tá? Damodaran é um cara fantástico, os livros dele estão disponíveis em PDF, é só baixar. Ele fala o seguinte, eu não ganho dinheiro com meus livros, eu ganho dinheiro com consultoria, né? A paz de quem está com a burra cheia de dinheiro, né? E é muito legal, cara. Os cursos dele, outro dia até postaram aí, tem um monte de curso dele de valuation de graça na internet, então vai fundo, né? Então, esse slide é só para te mostrar, cara, que tem muita coisa para você analisar, muitas formas de avaliar, tá bem? Então, você pode olhar a avaliação com base aqui no ativo, né? Que é o valor de liquidação ou o valor de reposição do ativo, né? Você tem os modelos que são de fluxo caixa descontado. Oi, né? Léo. Bom dia. Você tem lá que é o fluxo corrente, o fluxo normalizado, que é quando você... Eu vou voltar mais à frente nisso, né? Que é quando você vai projetar a perpetuidade, você não pode botar o fluxo do último ano, a menos que ele seja um fluxo normalizado, ou seja, não tem nenhuma pancada nem para cima, nem para baixo, né? Você pode olhar um fluxo estável, de 2 estágios, 3 estágios, ou quantos estágios você quiser. Isso aqui é importante quando você pega uma empresa que esteja em fase de crescimento, né? Eu quero fazer com vocês um exemplo bobo, né? Bobo no sentido de simples, né? Porque nesse exemplo simples, a gente vai explorar com muito cuidado todos os detalhes, né? E nesse exemplo eu vou jogar por terra essa falácia, nossa, porque a modelagem financeira é uma coisa das galáxias. Não é, queridos, não é. É apenas uma forma de você conduzir o teu material, né? Então, ao final desse curso, você poderá botar no seu currículo tranquilaço que você manja de modelagem financeira, né? A Rayana está fazendo um curso legal sobre isso aí, ela pode até depois dar o depoimento dela ao final, se a gente está falando bonitinho, né? Você pode fazer o valuation pela parte do capital próprio, né? Que tem um modelo que é com base nos dividendos e um modelo que é com base no fluxo de caixa, tá? E ainda do Firm Valuation Models, né? Você tem a abordagem pelo custo de capital, o APV, o retorno em excesso, né? Essa parte aqui de valoração por múltiplos foi até objeto de um encontro nosso.
Se você não teve oportunidade de ver, foi um papo bem legal sobre isso, né? E o tal de modelos contingentes, aqui foi o papo de... Aqui são opções reais, tá? Também a gente teve um encontro que tratou exatamente disso daqui, tá? Beleza, gente, vamos lá. O que a gente vai tratar aqui nesse nosso bate-papo? A gente vai falar sobre o fluxo de caixa de contado, principalmente, e múltiplos, tá? Mas, Marcelo, tem tantas outras coisas aqui. Por que você não vai falar das outras? Pelo seguinte, filhão, 80% do mercado, né, trata de fluxo de caixa de contado e por múltiplos, tá bem? Vai sossegado. Se você domina muito bem a valoração pelo fluxo de caixa de contado e por múltiplos, eu te asseguro com toda tranquilidade que você está muito bem, obrigado. Certo? As grandes comparações, né, cara? O modelo de fluxo de caixa de contado, né, ele dá muita segurança, tá? Pelo seguinte, né? Você, quando faz um modelo bacana, né, você consegue criar uma aba chamada painel de controle, tá? E nessa aba painel de controle, você você permite ou o teu cliente ou a tua empresa fazerem darem pitacos nos dados de entrada. Você entende? Você consegue, deixa livre para o cara, sabe? Você consegue deixar realmente à disposição do teu diretor ou do teu cliente, né? Ele brincar com teus números, né? Isso é muito poderoso, porque quando você faz assim, né, ele tem confiança de que você consegue trabalhar, tá? Uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês, que é um hábito que eu sempre tenho, é de fazer testes extremos com o modelo, né? E se você zerar todos os preços, realmente zera a receita, quando não zera, você sabe que tem erro. Você entende? Você consegue ir analisando ali um detalhe. Por exemplo, quando você diz que uma taxa de desconto ela tende a infinito, tem que dar zero o VPL, né? Então, vamos dizer assim, essas jogadinhas, né, eu quero muito ter o prazer de mostrar para vocês, tá? Porque são coisas que eu fui acumulando ao longo da vida, né? Então, dizem que quando você dá conselho, você faz as pazes com o seu passado, né? Então, eu não quero que vocês passem pelas dificuldades que eu passei, então vou dar o bizu para vocês. Tá legal? Beleza, então. Mas voltando lá à questão do fluxo de caixa de contato, cara, você monta ele Excel, você consegue botar na granularidade que você quiser, você vai botando ali todos os parâmetros, então você consegue as alavancas de valor e as alavancas de custo, você coloca todas muito ali disponíveis, entende? Você não precisa nem saber tudo, mas você deixa ali tudo montadinho ali, as caixinhas, né? E aí você vai inserindo ali o cliente ou a tua empresa, vai colocando ali as informações e você vai modulando ali o que você tem que modular, né? A valoração por múltiplos ela é legal, mas ela é muito arriscada, sabe? Ela é uma média, como toda média, ela é burra, né? É um exemplo que eu gosto de dar sempre, que ela é boba, mas vamos lá. Diz a lenda que uma pessoa de 1,72 m deva pesar 72 quilos, né? Porque é a média, né? Pasme, né? Eu faço sempre essa brincadeira com as minhas turmas lá do Copiage e eu pergunto mesmo para a rapaziada a altura e peso e dá mais ou menos isso, né? Vão tentar fazer isso comigo? Vão errar, eu estou pesando fofos 93 quilos, estou furando essa média, você entende? Então, e quando você pega a média, né? Pega o setor de educação, por exemplo. O setor de educação ele tem empresas que são mais de faculdade, mais de universidade, tem empresas que são mais de primeiro grau, segundo grau. Então, não dá para você dizer exatamente que as empresas são todas comparáveis, né? Então, é arriscado isso, né? Você, de novo, é uma média, sabe? Você vai errar muito? Não vai errar muito, mas, na verdade, pode errar muito, né? Porque se o mercado estiver muito animado, os múltiplos estão altos demais. Se o mercado estiver muito pessimista, os múltiplos estão baixos demais. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado nesse sentido, tá bem? Vamos voltar lá no material. Beleza, então. O que rola aqui, cara? Esse slide é um slide extremamente rico, né? Que eu consigo tirar muita coisa dele, né? Quando você verifica, quando você analisa uma empresa, tá? Ela tem lá os ativos dela e esses ativos geram caixa. E esse caixa, queridos, ele pertence aos sócios. Pertence ao sócio-governo, o sócio-governo está sempre presente, pertence ao sócio empreendedor, que foi o cara que acreditou no projeto, ele botou de pé, o sócio banco, que é um grande sócio que toda empresa tem, tá certo? E se sobrar um caramingué,
você reinveste na empresa, tá certo? Então, existem 3 fluxos de caixa na empresa. O fluxo de caixa dos ativos, esse cara nos interessa muito, porque é a partir dele que a gente vai fazer o tal do fluxo de caixa de contábil. Então, esse cara aqui é primordial. Você tem um fluxo de caixa aqui do credor, né? Fluxo de caixa do credor, e você tem um fluxo de caixa do acionista, certo? Repara o seguinte, como é que é o fluxo de caixa do credor? Entra dinheiro na empresa na forma de captação, tá certo? E sai dinheiro da empresa na forma de amortização e juros, certo? Então, pertence ao fluxo de caixa do credor, né? A captação, a entrada de grana, e a saída de dinheiro na forma de amortização e juros, tá? Guarda bem isso na tua cabeça, que lá na frente, quando estiver te definindo o fluxo de caixa dos ativos, né? Você vai perceber que os juros não faz parte do fluxo de caixa dos ativos. Por quê? Porque ele pertence ao fluxo de caixa do credor. Muito bom. O outro cara que aparece aqui é o fluxo de caixa do acionista, né? Entra dinheiro na empresa na forma de aporte, sai dinheiro da empresa na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Tá legal? Muito bom. Quando você junta esses 3 fluxos, né? Então, repara aqui, o fluxo de caixa dos ativos, ele vem, eu pago os sócios todos, se sobrar um pouquinho, é o reinvestimento. Então, surge aqui embaixo a identidade do fluxo de caixa. Fluxo de caixa dos ativos, né? Menos o fluxo de caixa do credor, menos o acionista, igual a geração de caixa, tá? Lá na frente, né? Até um ponto que eu vou corrigir aqui nesse slide, isso aqui o sinal é mais. Por quê? Porque quando eu construo esses fluxos, eu construo sempre do ponto de vista do caixa da empresa, né? Então, quando entra dinheiro na captação da dívida, é positivo. Quando sai dinheiro na forma de amortização e juros, é negativo. Quando entra dinheiro na forma de aporte, é positivo. Quando sai dinheiro na forma de dividendos e juros sobre capital próprio, ele é negativo, tá bem? Então, é por isso que lá na frente eu vou ficar confortável de botar o sinal de mais aqui, né, nesse ponto. Esse é um detalhe muito importante, né? Quando você olha algumas projeções de projeto, principalmente, né? E até mesmo mais importante em projeto de empresa, né, cara? O VPL é um cara que pode te enganar muito, tá? Então analistas menos experientes, né, eles vão lá tranquilaço, fazem um VPL. Ó, chefe, deu VPL positivo, vamos embora, pode implantar o projeto sem susto. Só que, por vezes, o projeto nos primeiros anos, ele passa ali por um vale de lágrimas, né? Ele fica negativo, ele precisa de aporte de aporte do sócio, né? Então, nem sempre o cara faz ali a projeção direitinha da geração de caixa, ele não enxerga isso, tá certo? Outro ponto importante que a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Quando você analisa um projeto, né, você tem, em geral, 2 fases. Tem um período explícito, no qual você bota ali quebradinho, item a item, receita a custo, e você tem uma parte que você chama de perpetuidade, né? Muitas das vezes, cara, o período explícito, ele é negativo, né? E o valor está todo na perpetuidade. Só que cuidado, né? Para você chegar no céu, você tem que morrer antes. Se você tiver fôlego para passar pelo período explícito, onde ficou negativo um tempo, show de bola. Se não, cara, a sua empresa quebra. E aí que muitas empresas, pô, mas o VPL deu positivo, o que aconteceu? Você não projetou direitinho o teu caixa, tá certo? E a gente vai ver alguns bons exemplos sobre isso, né? Não é porque você tem a linha de financiamento disponível que você deve pegar tudo, porque às vezes o seu projeto não suporta aquele nível de alavancagem. Às vezes o seu projeto não aguenta ter aquele nível de amortização e juros para pagar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter que voltar para o sócio e falar assim, sócio, vai ter que chegar com mais dinheiro aí, tá bem? Eu passei por isso na Vale, quando a gente fez a expansão da Alunorte, uma refinaria de alumina, né? Eu podia pegar até 80% de financiamento para o meu CAPEX, o meu projeto só aguentou 40%. E aí da vida, né? E a Vale precisou botar mais dinheiro do bolso dela, tá bem? Beleza. Vamos voltar lá para o nosso material. Então, outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, esse slide seguinte aqui, é o seguinte, quando você vai ter começar um negócio, né, você tem um investimento aqui inicial que você tem que fazer. Não necessariamente você, acionista, você empreendedor, vai ter a grana toda. Aí você vai e chama o banco.
Mas olha só, querido, se não fosse o banco, você não teria o CAPEX inteiro para poder entrar. Então, ele é tão sócio quanto você. Você entende? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando você tem o teu investimento, né, ele compõe seus ativos, né? E esse teu ativo vai gerar o chamado fluxo de caixa dos ativos, né? Que ele vai acontecer ao longo do tempo, certo? Como o dinheiro tem valor no tempo, a gente precisa trazer a valor presente isso tudo, certo? Por uma taxa que a gente vai trabalhar bastante isso aqui, o tal do WACC, que é o Weighted Average Capital Cost, que é o custo médio ponderado de capital. E eu já te explico já por que tem por que essa sigla é desse jeito, né? E você chega lá na frente, muito bacana, muito bonitão. Olha, eu tenho aqui uma empresa que vale 100 mil, né? 100 milhões. Opa, cuidado, irmãozinho. Isso tudo não é teu, não. O que você deve ao banco, né, é do banco. Então você só tem um pedaço. Eu vou te dar um exemplo bobo que vai tangibilizar bem na tua cabeça, né? Eu moro em Itaipava, tá? Essa casa aqui é financiada pelo Itaú, né? Vamos imaginar que essa casa valha 100 unidades monetárias, tá? E eu esteja devendo para o Itaú 75 unidades monetárias. Se o Gleison, né, cansou do Nordeste, quer vir morar aqui na região serrana, o Gleison não vai me dar 100 unidades monetárias na mão. Ele vai me dar 25. Por quê? Porque 75 ele vai assumir de dívida. Você entende? Então, quando você vê uma discussão aí no mercado, porque fulano comprou a empresa por tanto, cuidado, né? Um pedaço ele assumiu de dívida, né? Então, quando você pensa no valor da empresa, você tem um valor que pertence ao banco e você tem um valor que pertence ao acionista, né? O valor que pertence ao banco, a gente vai chamar daqui para frente de dívida líquida ou net debt, tá certo? O que é o net debt? É a dívida total menos o caixa, tá certo? E o que sobra para o acionista é chamado market cap ou equity, tá certo? Então, quando você pensa em valuation, né, acho que aqui é o melhor resumo de todos possível, né? Você tem um negócio que você monta, que você tira do zero, ele vai gerar um fluxo de caixa dos ativos, né? Que quando eu desconto ele pelo WACC, eu chego no chamado valor da entidade. Só que lá atrás, Marcelo, opa, você pode explicar novamente essa questão do net debt do Equine, por gentileza? posso? Estou chegando lá, estou dando a volta lá. Pendura aí que eu já volto lá. Pendura aí. Então vamos de novo lá. Você abriu um negócio, certo? Você não tinha um dinheiro inteiro, né? Você pegou um pedacinho com o banco, né? Então esse investimento que você fez gerou uma empresa, gerou um ativo. Esse ativo vai gerar o fluxo de caixa dos ativos, que ele vai acontecer ao longo do tempo, certo? Como o dinheiro tem valor no tempo, eu tenho que trazer todo mundo a valor presente por essa taxa que a gente vai debater bastante, que é o tal do WACC, e você chega no valor da entidade, tá certo? Beleza. Só que, como lá no começo, né, para você ter o investimento inicial, para você poder fazer aquele investimento inicial, que doravante a gente vai chamar de CAPEX, que é Capital Expenditure, né? Você tinha um pedaço da grana, o outro pedaço que a gente tinha no banco. Ou seja, o valor da empresa, o valor da entidade, ou enterprise value, como a gente vai começar a chamar daqui para frente, pertence ao acionista e pertence ao credor, tá certo? Quando eu olho para cá, é isso aqui que eu quero falar. O valor da entidade, né, é o chamado enterprise value, o valor da empresa, certo? Só que, como a gente viu aqui nesse gráfico aqui da esquerda, né, como você captou dívida, né, um pedaço do valor da entidade pertence ao banco e o restante é que é teu, né? Então, o que você tem é o seguinte, pelo fluxo de caixa descontado, a gente vai projetar o fluxo de caixa dos ativos, vai trazer a valor presente pelo WACC e nós vamos chegar no chamado enterprise value ou o valor da entidade. Só que um pedaço disso pertence ao banco na forma de dívida, né? Essa aqui é a chamada dívida líquida ou net debt, que você calcula assim, dívida total menos o caixa. O que sobra, queridos, né? A diferença entre o valor da empresa menos o que você está devendo para o banco é o valor do acionista, também chamado de market cap ou equity. E aí, meus amigos, quem tem market cap na mão é só dividir pelo total de ações e chegou no preço da ação.
Então, quando você vê esses relatórios de banco, não, porque o preço da ação da empresa tal vale tanto. O que o cara fez exatamente isso aqui que a gente conversa. Ele vai projetar o fluxo de caixa dos ativos, vai trazer a valor presente pelo WACC, chegou no valor da entidade, também chamado de Enterprise Value. Ele vai olhar lá, no momento da valoração que ele faz, qual é o valor, qual é o total de dívida que ele tem, quanto de caixa que ele tem, e vai calcular a dívida líquida. Subtrai um do outro, chegou aqui no market cap ou equity, né? Esse aqui é o valor aos acionistas. Quando ele divide isso pelo número de ações, voilá, chegou no preço da ação. Tá certo? Eu quis trazer aqui, logo nesse primeiro dia aqui, eu te mostrei a floresta, certo? Eu te mostrei o caminho inteiro. Eu acho muito importante que a gente tenha na cabeça todo o roteiro definido, né? No final da história, o que a gente quer saber, das duas, uma, ou é o preço de uma ação de uma empresa, tá certo? Ou quanto você vai, por exemplo, pagar para o sócio de um negócio. Você entende, né? Vou te dar um exemplo bobo, né? Marcelo, depois eu tenho uma pergunta, tá? Fala, Antônio. Falei, Antônio. Só como curiosidade, quando você falou ali de banco, né? Obviamente não é só banco, é todo passivo, né? De curto prazo e longo prazo, né? Não é só o banco mesmo. Não, Antônio, é só o banco mesmo. Só fornecedores não entra não, por exemplo? Não. Pelo seguinte, Antônio, excelente pergunta, excelente pergunta. Aquela parte ali é a chamada dívida onerosa. O que é uma dívida onerosa? Uma dívida que gera juros, tá certo? Toda essa parte aí de fornecedor, de ativo circulante, passivo circulante, a gente vai capturar no cálculo do fluxo de caixa dos ativos, né? Lá a gente vai ver um negócio chamado necessidade de capital de giro líquido, Antônio. Tá? Não, eu fiquei com essa dúvida porque me lembrou muito o desenho do balanço, né? Aí eu fiz essa associação, aí foi bom que você quebrou essa associação para eu não ficar vidrado nela. Tá bom, obrigado, tá, Marcelo? Mas olha que interessante, Antônio, essa sua pergunta excelente me permitiu voltar no slide lá do fluxo de caixa, dos fluxos de caixa. Olha que interessante. Por isso que eu peço que vocês me interrompam, tá? Olha lá, o que você me comentou aqui, cara, olha lá. Lembra aqui, ó, 3 fluxos: fluxo de caixa dos ativos, do credor e do acionista, certo? Aqui no credor, que eu estou te mostrando, entra dinheiro na forma de captação, sai na forma de amortização em juros, né? Na parte que do acionista, entra na forma de aporte, sai dividendos e juros sobre capital próprio, né? Então, quando eu falo de dívida líquida, né, eu estou falando do credor, né? E o credor é banco, né? Na parte aqui, na composição do fluxo de caixa dos ativos, Antônio, é que aqui eu vou colocar exatamente a necessidade de capital de giro líquido. Aí vai ter o ativo circulante e o passivo circulante. Tá beleza? Ô, Marcelo. Eu estou até com... Perdão, posso só complementar? Até tem uma coisa, Marcelo, quando você falou, se eu entendi bem, você disse até que ia corrigir aquele slide, que você ia mudar o sinal de negativo para positivo. Mas, curiosamente, antes, sem mudar o sinal, aquela equação fazia sentido para mim sob uma perspectiva contábil, né? Eu olhava para lá e via, né, que tinha o fluxo de caixa dos ativos, né, que era a geração de caixa a partir dos ativos, e aí você descontava dali o fluxo de caixa que vai para os credores e o fluxo de caixa que vai na forma de dividendos para os acionistas. Ok, para mim faz todo sentido. Aí quando você falou que ia mudar o sinal, você sinceramente deu um nó na minha cabeça. Até se você puder voltar lá e mostrar de novo isso. Primeiro de tudo, que bom que eu estou dando nó na tua cabeça. Porque eu estou dando... Você vê que só tem pergunta boba, né? Mas... Não tem pergunta boba aqui, não. Antônio, a gente não tem pressa para nada, Antônio. A gente tem uma vida inteira para debater, a gente não tem pressa para nada. A parada é a seguinte, cara, outro gancho bom que você me deu. Quando a gente faz valuation, cara, a visão é financeira. É grana do bolso, é din-din, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Tá certo? Quando eu botei daquela forma ali, o menos ou mais, vamos esquecer o menos ou mais, tá? A visão é o caixa da empresa, certo? Muito bom. Quando você pega uma dívida, né, no primeiro ano, entra dinheiro no caixa da empresa, né? Quando você depois começa a pagar o serviço da dívida, que é a amortização em juros, sai caixa da empresa, tá certo? Então, quando você constrói o fluxo de caixa dos credores, né,
e o fluxo de caixa do acionista com a visão do caixa da empresa, naturalmente a coisa já assumiu o sinal correto, tá bem? Então, mas fica tranquilo, Antônio, isso aqui vai falar com muita profundidade mais frente. Você quer falar aí, Rubem? Professor. Sim, não, o negócio é o seguinte, do ponto de vista contábil, quando você pega a demonstração do fluxo de caixa contábil, você observa o seguinte, que as entradas dos bancos, né, ou seja, o financiamento é uma fonte de recurso. Isso. Né? É basicamente por isso. Agora, uma coisa interessante também, Marcelo, é que muito empresário usa o imposto para fazer giro. Então, ele não paga. Aí, o que acontece? Ele vai lá e faz um parcelamento de débito. Esse parcelamento de débito, na minha opinião, também entra aí. Cara, esse refis da vida, entendeu? A verdade, cara, bom ponto, né? Eu estou contando para você o seguinte, né? O teu filho te perguntou, ainda não passei para essa pergunta, não. Meus filhos estão com 5 anos. E papai, de onde é que a gente nasceu, né? Eu estou contando para vocês que está vindo na cegonha, tá? Mais à frente, a gente vai ter esses papos aqui ad infinitum, se Deus quiser, a gente vai complicando a guerra. Na verdade, Rubem, quando você olha com cuidado o que é essa dívida líquida, né? Tem banco que é muito mais cri-cri. E aí começa a pegar um monte de coisa. E você tem razão, Rubem, né? E ainda te digo mais. Quando você tem um processo de fusão e aquisição, quando você tem uma empresa comprando a outra, né? Você faz toda essa contalhada que a gente fez aqui, né? E no final você tem o tal dos ativos e passivos contingentes, né? Sim, Você mensura o tal do ativo e do passivo contingente, você fala com o cara que está vendendo a empresa, né? E você diz assim, companheiro, olha só, tem isso tudo de ativo contingente, tem isso tudo de passivo contingente aqui. Se esse passivo contingente se materializar, cara, isso quer dizer que o valor da tua empresa é menor. É por isso que quando você compra a empresa de alguém, você não dá o dinheiro inteiro na mão do cara. Você dá um pedaço da grana na mão do empreendedor e outro pedaço fica salvo numa conta chamada de escrow account, uma conta separada, né? E essa conta lá, à medida que os anos vão passando e que o passivo contingente caduca, né? Se caducou o passivo contingente, você vai lá e, opa, fulano, está aqui o dinheiro na tua mão, né? Aquele ativo contingente, ele se materializa. Fulano, está aqui mais um dinheirinho para você. Então, as partes se salvaguardam dessa forma, né? Ele faz a conta da forma mais clássica possível, que é a forma que eu vou mostrar para vocês, né? E bota nessa escrow account esses pontos aí que são controversos. Você tem toda a razão, Rubem. Você tem toda a razão. E deixa eu só terminar esse ponto aqui do Rubem aqui. Cara, o legal do valuation é que ele não é uma fórmula matemática, é uma alquimia, irmão. Então, estando bom para as partes, você bota ali, você aloca de maneira adequada e a coisa vai para frente. Mas excelente ponto, viu, Rubem? Excelente ponto. Alguém falou mais alguma coisa aí? Sou eu, Thales. Fala, Thales. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Só para não acrescentar, né? Mas como o nosso contador ele entrou na discussão, eu só queria confirmar uma suposição que eu tive quando o senhor falou da questão do sinal, que ali é mais uma visão modular, né? Então a gente bota como mais porque em algum momento aquele mais vai virar menos, porque a gente viu que é uma saída de caixa, então a gente vai assumir que é um sinal negativo. É uma visão mais modular, porque no final ele vai assumir o comportamento que ele tem naquele momento, correto? Isso. Vai acontecer, no exercício prático que a gente vai fazer, vai aparecer com clareza isso. Vai aparecer com clareza. Muito bom. Beleza. Fala aí. Queria falar só o seguinte, o conceito de tratar ali como banco, é óbvio que está super correto, mas expandindo um pouco isso, você pode ter dívida onerosa que não é originária de banco. Basta que alguém resolva te emprestar dinheiro, e pode ser até pessoa física, tá? E faça um contrato de mútuo, e aí você tem que ter um juros intrínseco nessa operação. Então, aí, na verdade, vai ser considerado no valuation como um banco, entendeu? Porque no mercado, inclusive, de startups, tem uma discussão muito forte atualmente, porque tem alguns atores se apresentando como equity para fazer investimento em capital, mas o instrumento
que eles usam para amarrar com o empreendedor, às vezes é um contrato de mútuo. E, na verdade, o que distingue a dívida onerosa do investimento no equity é que o cara que está entrando no equity, ele compra o teu risco. E tem uma prática que está sendo discutida e negativamente no mercado, que tem alguns equities que eles se dizem isso, mas eles forçam o empreendedor à solução do mútuo, e se depois o startup não dá certo, eles querem executar o mútuo como se fosse empréstimo, quer dizer, aí não dá, cara, ou você é uma coisa ou você é outra, entendeu? Mas era só esse ponto que eu queria chamar a atenção. Bom ponto, cara, bom ponto, bom ponto. E lá na frente, aproveitando o teu gancho aí, Lauria, lá na frente, quando a gente for falar do WSCC, né, isso tem tudo a ver com o risco, né? Tem tudo a ver com o risco, a gente vai debater bastante esse ponto aí. Muito bom, queridos, o papo tá bom demais, vamos lá. Professor. Parou Oi. tudo. Pera. Fala comigo aí. Sou eu, Bruna. Estamos só aproveitando esse gancho do André. Então, no caso, as debêntures entrariam nessa parte de... Sem dúvida. Debênture é dívida. Debênture é dívida. Debênture é dívida bonitinho. Tá, muito obrigada. Muito bom, dona Tarcon. Vamos lá, então. Seguindo aqui nosso bate-papo aqui. Então, passamos esse slide aí, vamos em frente. Falamos disso aqui. Tá. Esse aqui é o ponto importante, esse daqui, cara. A única certeza que vocês têm, querido, é que vocês vão errar, tá? A única certeza é que vocês vão errar. Um cuidado, e de novo, né? Como a gente vai fazer um exemplo absolutamente do zero, eu vou abrir uma planilha em branco, nós vamos construir do zero um valuation inteiro, né? Vocês vão ver os cuidados que eu vou ter com, por exemplo, fonte de dados, né? É muito importante, quando você fizer a sua valuation, você pegar uma fonte de dados que seja verificável, auditável, idealmente pública, né? Você bota a fonte de onde você arrumou informação. Para que isso? Porque se daqui a 1 ou 2 anos alguém quiser pegar o teu valuation e atualizar, ele vai saber de onde você pegou as suas premissas macroeconômicas, por exemplo. Certo? Então, você tem 3 situações que vão perturbar o teu fluxo, né? Você tem as variáveis endógenas, que são do teu negócio. Você tem a variável exógena, que não está na tua mão, é do governo, né? E você tem uma terceira, que são as fontes de financiamento, né? Então, a tua variável endógena é, por exemplo, a sua empresa vai vender só no Brasil ou Brasil exterior? A sua empresa ela vai ter 3 turnos de trabalho? A sua empresa vai ter 1 turno de trabalho? O preço da sua empresa vai ser um preço premium, um preço mediano ou um preço de uma commodity, certo? Então, tem um conjunto de fatores que você pode se definir. Só que tem um monte de fatores que você não mete a mão. Taxa de câmbio, inflação, humor do mercado, né? Mesma questão, a linha de crédito, né? O 2020 foi um ano muito interessante, cara, porque você de março para cá, né? Logo começou o Covid, foi um desespero total das empresas. Não sei se vocês passaram por isso, né? Mas ninguém sabia o que ia acontecer. Então, falando da minha empresa em particular, a orientação do meu conselho de administração foi: Marcelo, bota dinheiro para dentro de casa, busque conforto no teu saldo de caixa. Foi o que eu fiz. Eu fui ao mercado e as primeiras conversas que eu tive com os bancos, né, são muito associados a um custo muito alto. Não tinha dinheiro no mercado. Sabe? Quando o banco fica assustado, o que ele faz, ele bota uma taxa, ele te dá pouco dinheiro, te dá pouco prazo, te dá uma taxa alta. Você entende? As primeiras conversas que eu tive com os bancos, o cara me ofereceu 12 meses, teve um cara me oferecendo CDI mais 15, depois o outro me ofereceu CDI mais 8 para pagar em 12 meses, né? Graças a Deus eu estava com caixa legal. Eu falei: meu irmão, não, beleza, não quero. Esperei mais um pouquinho, consegui captar melhor na frente. Mas empresa enrolada com caixa aí pegado, não tem de onde fugir, cara. O cara ficou sem dinheiro mesmo, né? O Thales me lembrou um bom exemplo aqui, né? Lá na turma do Thales, lá no Copiad, eu fiz o exemplo da Smart Fit, né?
A Smart Fit, queridos, quando você estuda a Smart Fit, ela estava abrindo uma academia a cada 3, 5 dias, se eu não me engano. Era um ritmo animal, né? E teve até um fundo canadense que botou uma grana pesada na Smart Fit, né? Não vai crescer, está indo bem, né? O pessoal é de uma família que tem histórico de abertura de academias, o cara sabe tudo desse negócio, vai crescer para o alto e avante. Vem Covid, aí o pessoal fala assim, então, não pode malhar. Aí o problema que a Smart Fit está, né? Então, esse é um excelente exemplo de variável exógena que você não tem como controlar. Você está aqui, filho. Que é da vida, você não tem muito o que fazer. Você tem que fazer. Você não quer deitar com a mãe, não? Então fica aqui, ó. Então você está lá na. Fica aí. Você não tem muito o que prever, é da vida. Você está na. Acontece, né? Então, deixa eu dividir com vocês aqui no slide lá. Obrigado pela dica aí, Thales. Então, você tem aqui, ó, as variáveis que você controla, é o teu preço, como é que você vai participar do mercado, como é que é a tua propaganda, o teu nível de serviço, teus custos, investimentos. Isso é decisão tua, isso aqui é endógeno. Só que você tem um montoeiro aqui que é exógeno, cara. Inflação, PIB, o câmbio. O câmbio, então, meus irmãos, o câmbio é... uma querida chefe minha na Vale, Jaqueline Sertan, com quem eu aprendi muitíssimo, me falou a seguinte verdade: não brinque com câmbio, faça o hedge e siga a sua vida, né? Então tem muita coisa aqui que você não controla, né? E as suas decisões financeiras. Vai pegar tudo capital próprio, vai pegar dívida, por aí vai, tá bem? Então isso tudo vai nortear a tua projeção do fluxo de caixa, que a gente já viu que vai definir o tal do valor da empresa, né? Beleza. Marcelo. Opa! Marcelo, como é que o impliant pode influenciar diretamente o valuation? Pode falar de novo, cara? Como nessa pandemia aí teve muito impliant das empresas, principalmente das empresas de commodities, como é que ela pode influenciar diretamente no valuation? Eu só não entendi a palavra que você falou, Edilma. O que Fala de novo, Edilma. Imparent. Eu não sei o que é isso, irmão. O que é imparent? Impairment. Ah, o impairment. Impairment, Marcelo. Porque eu tô no ônibus aqui, tá balançando bastante, tô indo para a empresa. Melhor ainda, cara. Cara, o impairment não tem jeito, né? O impairment é um reconhecimento de uma baixa que você faz, né? Você tem um ativo, você tem uma empresa, você tem um pedaço da tua empresa que ela não vai gerar mais receita no futuro, né? A auditoria vai lá, te enxerga e diz, cara, isso aí é objeto de impairment, você derruba aquilo ali e chorou, já era, né? Isso aí vai direto no teu EBITDA ali e vai te machucando todinho ali. Ele não tem impacto caixa, Dilma. Ele não tem impacto caixa, mas ele tá machucando o teu EBITDA. E aí, a tua pergunta é excelente, Dilma, porque me permite o seguinte link, né? Quando a gente vai fazer o valuation de uma empresa, a gente precisa ficar muito atento aos chamados eventos não recorrentes. O que é um evento não recorrente? É uma bomba que aparece num determinado ano que você não pode perpetuar, certo? Qualquer uma das empresas que você for fazer o valuation agora lá, em 2021, o cara vai jogar no lixo a 2020, com certeza. Porque não faz o menor sentido, né? Vai fazer o valuation da Smart Fit, né? Eu estou lá em dezembro de 21. Eu vou usar os dados de 20? Não vou, né? Então, a mesma coisa com o impairment, Edilmo. Você vai sofrer o resultado dele no teu DRE, vai machucar teu EBIT, vai ter todos os impactos contábeis ali nas DFs, né? Mas ele é um não recorrente. Ele é um não recorrente. Você vai ter que expurgar ele para você projetar, né? Eu retomo aquele termo que eu usei lá na frente, que é o tal do fluxo normalizado, né? Então, quando você pega um fluxo normalizado, é um fluxo que não tem nenhuma super venda, nenhuma super queda, né? Você não pode pegar um ano em que, putz, você explodiu de ganhar dinheiro, nem um ano que você ficou totalmente arrebentado, entende? Então, 2020, né? 2020 foi um ano horroroso para determinados segmentos e foi um ano maravilhoso para outros tantos, entende?
Então, a gente tem que ter esse cuidado de separar o que é recorrente, o que é usual, o que é repetitivo na empresa. Tá bem? Obrigado, Edinho. Professor, com licença. Quem fala? Marcelo, desculpa. Peraí que tem licença, professor. no interior aqui, ó. Quem pediu licença aí? Kelly. Kelly. Achei você, Kelly. Fala comigo. Bom dia. Professor, nesse caso aí, os exemplos que o senhor está nos dando, captar informações de empresas, nesse caso aí, são abertas, né? Que a gente tem como pegar essas informações. Como que a gente trabalha quando a gente quer calcular o valuation de uma empresa que é fechada, que você não tem essas informações? Como que você Boa pergunta. faz? Você tem duas situações, né? Ou você está dentro dessa empresa, tá certo? Você participa da empresa, né? E aí você tem acesso a todas as informações, sem problema, né? Ou você está querendo comprar essa empresa. Se você está querendo comprar a empresa, o que acontece, né? Num processo de compra de uma empresa, você se aproxima do dono da empresa, você começa a trocar uma ideia com o cara, né? Vocês assinam um tal de NDA, que é No Deal Agreement, né? Que é uma... Disclosure, desculpa, Marcelo. Disclosure. Non-Disclosure Agreement. Obrigado. Non-Disclosure Agreement, né? Que é o seguinte, você não pode falar nada do que está sendo debatido, tá certo? E tem cláusulas pesadas ali. Então, é Non-Disclosure Agreement, né? Então, é um acordo de não divulgação das informações. Obrigado, Alexandre. Então, esse NDA, né? Ele protege as partes, né? De modo que tudo que será falado ali vai ficar entre os dois, né? E quando você assina esses NDAs, né? Tem até uma cláusula lá que diz o seguinte, toda informação que foi trocada entre as partes será destruída, incinerado, e você não vai falar nada sobre isso, né? Então, o ponto é, Kelly, se é uma empresa aberta, tudo aí, como eu te falei, o dado é público. Se é uma empresa fechada, se você está dentro da empresa, você tem acesso a todas as informações. Se você está de fora da empresa e quer comprar essa empresa, se aproxima, assina o NDA, vai pedindo as informações, e o papo ele demora seus bons um ano e pouquinho, a depender do tipo de empresa, tá certo? Tá ótimo, professor. Obrigada. Beleza, então. Vamos fazer um combinado aqui, Kelly. Apesar de eu ter 48 anos e estar barrigudo e careca, se você puder não me chamar de senhor, eu agradeço. Tá bom? Tá ótimo. Beleza, vamos embora. Então, vamos embora aqui. Estamos falando aqui do fluxo, né? Beleza? Sim. O tal do DRE, né, cara? Aí estamos entrando na reta final do nosso bate-papo hoje aqui. Para você fazer um valuation, né, você precisa projetar o fluxo de caixa descontado. E o passo 00 é você projetar o DRE da empresa, o tal do demonstrativo de resultados, tá bem? Essa é, de longe, a parte mais complicada de um valuation, porque você projetar com clareza qual é a quantidade, qual é o preço, qual é o custo, isso não é trivial, certo, né? Eu brinco que a grande dificuldade é você chegar no EBITDA, né? Chegou no EBITDA, você está salvo, né? O que é o EBITDA? Você tem a receita bruta, que é a quantidade vezes o preço, paga o imposto de imposto sobre vendas aqui, receita líquida, né? Projetou custo e despesa, chegou aqui no LAGIDA ou EBITDA, né? Tira a depreciação e amortização, e essa amortização que não é amortização da dívida, vou falar com cuidado depois, chegou no LAGIR ou no EBIT. Tira aqui a parte de juros, chegou no LAIR, imposto de renda, lucro líquido, e é isso. Isso é difícil. No exemplo que a gente vai fazer junto, vocês vão ver que a gente vai demorar um tempo para chegar no EBITDA, né? A gente vai suar até chegar no EBITDA, certo? Tendo o DRE na mão, queridos, é isso aqui que você vai fazer. Lembra esse exemplozinho que eu te comentei aqui, ó? Você tem um negócio, o negócio vai gerar um fluxo de caixa ativos, e você vai chegar aqui no valor da entidade, que nada mais é que trazer o fluxo de caixa ativos pelo WCC. Sabe quem é esse fluxo de caixa ativos aqui? Esse malandro que está aqui que eu estou te mostrando, ó. Você calcula o fluxo de caixa ativos, né? Da seguinte forma, você chega no EBITDA, ou como o pessoal mais educado, o EBITDA, aí você tem um tal do fluxo de caixa operacional. Você tira aqui o investimento em bem de capital, que é o tal do CAPEX, né? E aí, Rubem, a tua primeira pergunta aqui, Rubem,
Aqui entra o tal do investimento em capital de giro líquido. Aqui vai estar a parte de ativo circulante, passivo circulante, tá bem? E é assim que você chega no fluxo de caixa dos ativos. Ou seja, vocês viram aqui que o primeiro passo para eu poder chegar nesse pedaço aqui, que é o EBITDA, né, é você projetar o DRE. Projetado o DRE, você vai ver qual é a projeção futura de CAPEX, né, e qual é a projeção futura da necessidade de capital de giro líquido. Tá certo? Beleza. Como eu te comentei, isso tudo eu tenho que trazer a Velo Presente pelo WCC, né? E como é que é o WCC? Você tem uma série de pontos aqui para você, como eu te comentei, né? O WCC, cara, ele, como o próprio nome diz, é um custo médio ponderado de capital, né? Você tem e como é que é essa ponderação? Essa ponderação é em função de quanto de cada grana, quanto que cada um botou de grana, né? O banco, ele tem um custo da dívida, o acionista ele tem outro custo de dívida, certo? O banco ele tem um custo de dívida menor que o custo do acionista. Por quê? Porque quando você assina um contrato de dívida, né, e a gente vai tratar bastante disso em detalhes mais à frente, né, você tem uma série de cláusulas que protegem o banco, né? Você tem as garantias, você tem... então, isso a gente vai explorar bastante mais à frente. Ou seja, o banco ele está mais garantido, ele está menos no risco. Já o acionista não, cara. O acionista ele vai ver dinheiro se a empresa fizer dinheiro, né? No caso do banco, não. Você deve ao banco, tanto faz o que você vai fazer na sua vida, a amortização e os juros ali bonitinho. Tá certo? Né? Então, quando você olha aqui nesse slide, essa questão do WCC, né? Você tem lá, tem vantagem em ter dívida? Tem. Quando você tem dívida, você paga menos imposto de renda, certo? Você tem uma série de desvantagens, né? Você tem que pagar o serviço da dívida anyway, né? Você tem que... você perde flexibilidade, isso a gente vai tratar bastante. Eu vou te trazer uma série de exemplos reais de amarras que o banco te faz para que você não gaste o dinheiro, né? E você tem a sua capacidade de endividamento, né? Você só vai conseguir pegar mais dívidas se o seu fluxo de caixa permitir que você assuma mais essas dívidas, tá bem? Né? E quando você vê aqui, de fato, o custo de capital próprio, né, a fórmula é exatamente essa daqui, né? É um custo médio ponderado de capital, né? Você tem um custo de capital próprio, né? Ele é ponderado pela relevância dele, e você tem um custo de capital terceiros ponderado pela relevância dele. E esse gráficozinho ele mostra bem claro que o custo de capital de terceiros ele é menor do que o custo do acionista, né? E aqui você tem a curva do WCC que a gente vai debater bastante mais à frente. Tá certo isso? Quando você olha uma empresa, né, meio que terminando aqui, né, a gente tem uma... Quando você olha uma empresa, né, vai fazer o valuation da empresa, você nunca vai admitir que aquela empresa vai acabar, tá certo? Né? Algumas acabam. Eu vou te dar um bom exemplo. Se você tiver que fazer o valuation de um porto, né, geralmente porto é concessão. Geralmente são 25 anos, mais 25 anos, né? Linha amarela. O contrato de concessão da linha amarela ela vai até 2037, tá? Inclusive, esse tema da linha amarela foi objeto de um dos encontros nossos. Quem quiser ver mais, está lá no nosso YouTube lá, né? Vai acabar em 2037, né? Então, quando você tem uma mina, a Vale está explorando uma mina de minério de ferro. Aquela mina um dia vai exaurir, vai acabar. Né? Então, são exemplos de que acaba, de fato. Né? Mas se você tem uma empresa... Imobiliário também, né, Marcelo? Pois não, Rubem? Fala aí. Imobiliário, porque você vai vender um empreendimento aí de tantos lotes, tantos... Sim, boa, Rubem, boa. Começo, meio, fim, boa, perfeito. Mas eu concordo contigo. O imobiliário, aquele empreendimento tem começo, meio, fim, mas a empresa de construções de prédios, ela não acaba nunca. Você concorda, Rubem? Pega uma MRV da vida, pega todas essas empresas, não tem por que eu dizer que ela vai parar de construir. Porque você tem um crescimento vegetativo da população, o pessoal tem que morar em algum canto, né? A gente errou de profissão, gente. A gente tinha que ter sido ou manicure, ou dentista, ou cabeleireiro. Você não... A Bruna até riu. O mundo acaba, mas a manicure não morre de fome. Tá
certo? Marcelo, se minha mulher estivesse aqui, ela ia discordar de você, porque é dentista, meu amigo. Puxado, que é muita concorrência. Não, minha família é dentista. Depois que eu falei, eu pensei com mais cuidado. Mas o cabelo, você vai ter que cortar seu cabelo, são coisas que não vão acabar nunca, né? Pega a CSN, voltando a exemplos sóbrios, mais sóbrios, né? Por que a CSN vai acabar? Vai acabar nunca, né? Você vai fazer na reforma dos alto-fornos, aquilo ali não tem por que acabar, né? Aí sim você pode ter uma perpetuidade, né? E aí você tem duas questões interessantes, né? Quando você vai projetar uma empresa, você faz o chamado período explícito, que é o que você tem visibilidade, né? Você faz de 3 a 5 anos, é o clássico, 3, 5 anos, e a partir do 5º ano, você imagina que a empresa seja estabilizada. E aí você faz a tal da perpetuidade, né? Mas, Marcelo, por que você não faz de 10 anos? Porque, meu irmão, você não sabe o que vai acontecer em 2022. Olha lá, São Paulo não sabia se ia ser Boulos ou ia ser Covas, né? Vai tranquilo, Ana. Obrigado, viu, querido? Vai com Deus. Então, você não sabe se vai ser Boulos ou se ia Covas. Aqui no Rio de Janeiro, você tinha lá você não sabia se ia ser o Crivella, né? Ou se ia ser o Eduardo Paes, né? São coisas tão interessantes, cara, porque a linha amarela estava num embate horroroso com o Crivella. Eu nem acompanhei, mas é uma coisa que desenrola. Quando você não tem mais o cara que botou tratores para quebrar a praça de pedágio da linha amarela, ele perdeu a eleição, miseravelmente o pessoal da linha amarela está um pouquinho mais tranquilo, né? Você pega um cara que tem a visão mais de empresariado, como parece o Eduardo Paes, pode ser uma notícia boa para o cara, você entende? Então a gente bota 5 anos com muito medo. Você não sabe, de novo, queridos, como que vai estar a inflação, como é que vai estar a taxa de juros. Você faz o tal do ceteris paribus. Parei, olhei, olha, eu acho que aqui vai ser desse jeito. Chegou ali na frente, você projeta pela perpetuidade. Tá certo? É isso que está mostrado aqui nesse slide aqui, ó. Então, aqui no Brasil, Marcelo, quando a gente faz a avaliação política, né, impacto no negócio, é uma coisa muito louca. Realmente, a gente está a um nível de maturidade muito baixa. 2022 vai ser quem? Vai ser o Bolsonaro de novo? Ou a gente vai cair para o outro lado? Vai ser o Dória, né? Eu estava ouvindo ali a Globo News falando quando o Covas ganhou em São Paulo, e foi, no fundo, uma vitória do Dória, né? Porque o Dória nós estamos em 2020, ele está mirando 22, né? Então, a passagem do Dória pela Prefeitura de São Paulo, na campanha dele, ele falou assim, não, eu vou até o final, que é isso, pulou fora, entendeu? Porque o plano dele é outro, né? Então, o Pina tem toda a razão, cara. Você não tem visão, clareza do que será para frente. Você projetar Brasil longo prazo é uma braba. É por isso que você soca lá o tal do risco país, né? Que te complica muito, né? E aí você vai no extremo oposto, né? Na China, né? Você tem todo um planejamento que, pô, não estou fazendo apologia ao que está lá, não, mas lá você tem um plano de longo prazo. Vocês têm 5.000 anos, queridos. Então o pessoal não está de bobeira. Não está de bobeira. Sabe? Então, uma vez eu peguei um avião para São José dos Campos, né? Eu estou do meu lado um chinês. Eu estava corrigindo prova de finança internacional. Cara, e ele falou que ele estava indo a São Paulo, a São José dos Campos, porque ele estava abrindo uma fábrica lá. O cara me falou tudo que ele estava passando de mal lá em São José dos Campos, e depois ele mostrou como é que é na China, cara. É plug and play. Você chega no terreno que você vai comprar lá na China, já tem o ponto da água, já tem o ponto de gosto, já tem o ponto da eletricidade, já está tudo tranquilo, é só assinar um papelzinho. Você bota para jogo muito rápido, né? Então, essa ineficiência que o Pina levantou aí, isso é uma braba, né? Então, e você não sabe direito o que vai acontecer com a tua empresa, mas perfeita colocação, Pina, perfeito. Marcelo, rapidinho. Fala, Cristiane. Olá, tudo bem? Então, na verdade, assim, eu trabalhei 6 anos na Odebrecht, né? E durante 3 anos eu participei do valuation de lá também. Eu acho que também é relativo, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente generaliza isso, e quando a gente fala de construção pesada, principalmente onde eu trabalhava, né, na parte de engenharia em construção, na OEC. Então, quando você está fazendo isso, quando você licita uma obra, quando você faz a equação dela, você tem realmente
para frente já com o cliente. Então, você não tem aí 3 anos. Apesar de você fazer aí para mercado durante 3 anos, hoje em dia o Odebrecht está fazendo, eu não estou mais lá, mas eu sei que o orçamento dela está sendo feito até por questões da leniência e tudo mais, para 5 anos, você consegue desenvolver o orçamento das obras até exaurir as obras mais para frente. Então, você tem contratos aí de 10 anos. Você tem uma questão só, na verdade, de mercado, porque você pega obras de diferentes países, né? E aí você entra um pouquinho na questão de tudo mais. Mas você tem mais ou menos uma média de que você precisa ter de entrada de fluxo de caixa, principalmente no caso da Odebrecht, por questões de pagamento de bonde, né? Que era um dos bondes. Então, assim, generalizar hoje, quando você pega, tipo, hoje que eu gostaria de fazer de uma empresa que é de indústria, você trabalhar dentro de um horizonte acima de 1 ano, 2 anos, você tem que ser muito bom realmente, mas aí não tenho o que falar, por melhor que você seja em termos de orçamento, você conseguir sair dentro de um risco, né, de mercado hoje em dia do jeito que está volátil. Agora, engenharia e construção, quando ele perguntou até, inclusive, você vai vender um prédio, você vai construir um prédio, tudo depende, na verdade, de quanto tempo é o contrato. Então, você consegue trabalhar aí, na verdade, dentro de perpetuidades dos negócios, mas você consegue trazer mais para frente o orçamento desses contratos, dada a forma que é de negociação, né? Então, você fica um pouco mais seguro. Você tem toda razão. Pega a CBO, que está abrindo o capital dela aqui agora, né? Valeu, Gleice. Vai com Deus, cara. Tô acabando aqui já, gente. O nosso objetivo era 1 horinha só de bate-papo. Quando você fala numa CBO, a CBO também tem que contar com a Petrobras. Ela não tem garantia nenhuma que ela vai estar com esses barcos contratados, né? Então é um problema sério isso daí, cara. Você tem toda a razão, Cristiane. Belas colocações. Querido, são 7h36, eu só vou fazer mais um slide, a gente para e depois continua. A gente não tem compromisso com nada aqui. Só terminando aqui, ó, o valor da empresa, você vai ter o período chamado explícito, né? Você tem o tal do valor residual, tá? Aqui a gente vai ver que é extremamente sensível e a empresa tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que você fecha aqui? O último slide. Isso que acontece. Você projeta de maneira explícita aqui o fluxo de caixa desses anos, traz a valor presente pelo WCC, você vai ter aqui o valor residual, que a gente vai trabalhar bastante, né? E aí compõe o valor da empresa. Quem tem o valor da empresa e tem a dívida líquida, chega no valor do acionista ou equity, e vem o total de ações e voilá, preço da ação. Legal? Eu queria agradecer profundamente a presença de vocês, né? Eu queria respeitar da melhor maneira possível esse nosso prazo de 1 hora aí, tá? Depois me dá um retorno lá, se foi legal, se foi adequado, foi pouco tempo. Acho que tem que ser 1 horinha mesmo para não atrapalhar o dia de todo mundo, né? A ideia é que seja um bate-papo. Fala, Márcio. Não nada, não? É isso, rapaziada. Queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom dia de trabalho para vocês aí. A gente fala de novo na sexta-feira. Tá legal? Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Parabéns aí. Professor, obrigado. Marcelo, bom dia. Bom dia. Marcelo, um abraço. Bom dia. Valeu, galera. Bom dia. Bom dia, obrigada, Marcelo. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, até mais. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Bom dia a todos. Um abraço, Marcelo. Obrigada, professor. Ô Marcelo, o impairment pode ser tratado como depreciação também, né? Não sei, cara. Eu sempre entendi que o impairment era um problemaço que você tinha que rapidamente jogar no jogo. Rubens, olha só a situação. Rubens, deixa eu te fazer uma proposta. Traz essa discussão para sexta-feira. Muita gente está saindo. Esse tema é bom. Traz a sexta. Tá, beleza. Eu explico como que é o lançamento de termos, que é exatamente igual a depreciação. Contabilmente falando, entendeu? Eu posso estar errado, mas a meu entendimento é que machuca EBITDA, né?
Mas eu posso estar errado. Não, gente. Não. Machuca EBITDA, ele não pode ser tratado como depreciação, gente. Não. Tecnicamente, sim, porque olha só. Tema bom para sexta. Calma, aguenta aí. Não aceita como depreciação e é ponto de auditoria isso. Não, sim. Mas eu digo o seguinte, a classificação a nível de resultado, quando você faz o ajuste, ele pode ser... porque não influencia o caixa. Okay? Caixa não. Então é o seguinte, reduz o seu resultado. Aí você adiciona depois. Na verdade, você reduz a sua capacidade de geração de caixa, mas você não impacta seu caixa. E a sua conta tem que estar aberta dentro do resultado, isso daí dentro. Você não pode reconhecer isso daí como depreciação, não. E é uma bomba. Não é que é depreciação. Olha só. Rubem, tem 1.000 para sexta, Rubem. Pelo amor de Deus, o tema é bom, cara. Aguenta aí. Tá bom. Tá bom, gente. Rubens, eu acho que o que o Rubens está querendo dizer é o seguinte: altera a depreciação, sim. O valor do ativo ficou menor, você tem que voltar na depreciação e refazer. Exatamente. A depreciação futura. A depreciação futura muda, mas o valor do ativo também muda. Não é só uma alteração de depreciação. Mas é isso daí que ele está falando. Você impacta a geração de caixa futura, na verdade. Mas dentro do seu resultado do período, você vai ter um impacto de balanço, mas não no seu EBITDA. Mas olha só, no EBITDA, ele tem que... Sexta-feira, esse tema é importantíssimo. Isso é crucial. A molecada saiu. Né? Aí as a beleza do grupo é beber da fonte, Rubem. Sabe? Eles estão tendo vontade. Olha que discussão linda. Você, a Cristiane e Silvana. A molecada não pode perder isso. Calma. A gente está formando a geração do futuro. Calma. Queridos. Vamos voltar nesse tema na sexta-feira, porque tem coisas interessantes no impairment. Quando você faz o impairment de um ativo, você tem que fazer o impairment, você tem que retestar o valor de todos os ativos daquela mesma classe, por uma questão de compliance, né? Tem outras coisas legais também para falar. Aí a gente volta nisso na sexta. Maravilha, queridos. Mas, eu acho assim, se for gastar tempo com impairment, talvez não fosse mais interessante na sexta-feira. Talvez quando você for abrir a DRE, eu não sei como é que aí eu não sei como é que você está, porque realmente o impairment vai demorar muito tempo. Rubem, eu preciso contar para a molecada que o neném veio na boca, no bico da cegonha. Depois eu vou complicar na guerra, tá bem? Ô, Marcelo, a minha tia, sábado foi meu aniversário, aí a minha tia me ligou. Ela falou gente, eu tô indo. Tchau, bom dia para vocês. Tchau. Um abraço, com Deus. Eu também, estou saindo. Beijo. Obrigada, Marcelo. Aí eu tinha 8 anos quando você nasceu e eu ficava olhando assim para o telhado da maternidade para tentar entender como é que a cegonha entrou lá. Boa. Querido, deixa eu ir lá que meus filhos já acordaram, deixa eu dar café para você. Marcelo. Fiquem com Deus. Rubem, obrigado pela contribuição, hein? Abração. Tchau, gente. Tchau. Como será a dinâmica de participação? Como assim? Não entendi a pergunta, não. Oi, Marcelo, Cícero aqui, tudo bem? Fala aí, Cícero, o que mandas? A minha dúvida é só que hoje quem entrou primeiro conseguiu participar. E para ter continuidade do assunto na sexta-feira, eu queria saber como funcionará, se será assim também ou se fixará essa turma. Cara, eu fiquei surpreso que chegou no 100, Cícero, com muita sinceridade. Não sei se muita gente tentou entrar e não conseguiu. Né? Alguns sim, eu vi algumas mensagens que sim. Eu não sei quantos foram, né? Mas a ideia é que, cara, não tem como eu controlar isso, Cícero. Eu vou abrir e quem chegar, chegou. Bem? Entendi. É que eu achei que, dado o interesse, haveria uma segunda turma, entendeu? Por isso a minha pergunta. Não, o pessoal que escorregou para sexta-feira, que não conseguiu hoje, né? Eu não vou abrir 2 turmas, não, de maneira alguma, senão eu fico maluco, né? Porque a gente tem que ter um emprego aqui também, né? Mas eu vou pensar num jeito aí de levar o tema para quem não conseguiu participar, tá bem? Excelente, parabéns aí pelo... Obrigado, gente. Fica com Deus, cara. Gente, vou lá. Marcelo, parabéns aí. Um abraço. Valeu, fica com Deus, cara.
Também. Tchau, Ana. Tchau, Luciana. Tchau, Rafael. Tchau, Edilmo. Obrigado pela participação, Edilmo. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, Marcelo. Abraço. Valeu. Abraço.